Rádio Universitária FM 96,9. Fundação Universitária Federal do Amapá. Unifap. Campus Universitário, Rodovia Juscelino Kubitschek, quilômetro 2, Jardim Marco Zero, Macapá, Amapá. Começa agora no seu rádio o programa Compartilhe com o CVV, uma idealização do Centro de Valorização da Vida de Sorocaba, São Paulo. Esta edição é conduzida pelos voluntários do CVV Macapá. Compartilhe com o CVV. Falar é a melhor solução. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Sozinho na escola, um segredo no peito, um garoto calado se achando mal feito. Alguém aí? Seus amigos caçou, seu pai não entende, não há um neste mundo que me vê como gente, que me vê como gente. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E no bairro onde eu moro, uma guerra lá fora. Balas me secam, terror apavora. E o terror apavora. Tô sozinho com medo, quero só esquecer, vou morrer aqui. Não pedi pra viver, não pedi pra viver. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. Sentada no campo, uma triste senhora que geme o passado e que chora o agora. E que choram agora. Seus filhos se perderam, amigos passaram, a dor e o receio e o silêncio ficaram. O silêncio ficaram. E o silêncio ficaram. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Pode ligar. Nós vamos ouvir você. Pode ligar. CVV. Com o CVV. E nós estamos aqui para apresentar a última edição do programa Compartilhe com o CVV desta primeira temporada, programa que trouxe ao longo desse um ano de atividade informações importantes sobre saúde emocional e valorização da vida, sempre com o objetivo de contribuir para a prevenção do suicídio. Dar o nosso bom dia aqui para o Sérgio, que está conosco na técnica, né? Colaborou esse ano todo com a gente está imensamente grato a isso. Dar o nosso bom dia aos nossos ouvintes assíduos, né? A Nadine, a Lena, professor Nestor, professora Dorinha, né, Dorilane? Isso. Estão na audiência do programa, e todos os nossos queridos ouvintes que estão conosco hoje e que estiveram conosco ao longo deste ano. A
professora Maria Quitéria, minha tia, minha mãe, todos aqueles que nos acompanharam. Muito obrigada pela audiência de vocês e fiquem conosco em mais esta manhã de quarta-feira, porque hoje nós aqui faremos um balanço, né, de como foi esse ano que nós passamos na companhia de vocês e vocês na nossa companhia. Mas antes nós vamos para o momento do preceito. Preceito. E o nosso preceito é o preceito número 1, o primeiro preceito do CVV, que é o outro em primeiro lugar. Lembrando aos queridos amigos ouvintes que os preceitos são as frases que sintetizam a sabedoria, motivação, para que os voluntários consigam alcançar os princípios de respeito, aceitação, acolhimento e compreensão que norteiam as atividades do trabalho no Centro de Valorização da Vida. Essas frases foram formuladas a partir da experiência vivida pelos voluntários e estimulam o grupo a viver essa filosofia, essa proposta de trabalho, através das práticas corretas. E agora a Dorilane vai fazer para nós um relato, né, de como foi esse nosso ano de trabalho aí, né, Dorilane? Isso, essa experiência aqui, né, no rádio, foi uma experiência maravilhosa, que começou em março de 2018, quando a Unifap disponibilizou para a gente esse espaço para que pudéssemos levar a você, amigo ouvinte, reflexões a respeito de valorização da vida. Falamos muito das dores internas que nos afetam, as chamadas dores da alma. Falamos também de como podemos desenvolver habilidades para superar os obstáculos. Falamos de como identificar o sofrimento próprio e do outro. Falamos de formas de proteção, da importância da saúde mental. Enfim, falamos de apoio emocional e de valorização da vida. Então, hoje nós iremos agradecer a todos os parceiros que estiveram conosco nessa jornada, começando pela Unifap, que cedeu o espaço, ao Sérgio e à Elana, que foram os primeiros a nos receber aqui no estúdio. Eu lembro do dia em que a Celiana, muito empolgada, convidou a mim, a Jane, que então era coordenadora do CVV, o Ícaro e a Nadine, também voluntários, para levarmos o CVV ao grande público através do rádio. Nós, sem qualquer experiência, foi um desafio para a gente. Daí nós fomos recebidos pelo Sérgio, que era então diretor da rádio, Sérgio Sá Miranda, que com muita paciência, muita generosidade, nos recebeu e nos ensinou muito. Depois, mas não menos importante, né, os nossos parceiros de Sorocaba, especialmente a Jo Santos, que foi a criadora do Compartilhe com o CVV, né, atualmente ainda na versão TV, lá em Sorocaba, e nos concedeu, né, o privilégio de realizá-lo no rádio. O nosso parceiro de Porto Alegre, Felipe Lounge, que é aquela nossa voz das vinhetas que vocês ouvem aí, nas chamadas, durante a programação, aqui no início do programa, que também foi um grande parceiro, trouxe a sua experiência jornalística para a gente e também é voluntário do CVV. Né? Durante esse período, colocamos a nossa vida nesse projeto. Fazíamos ensaios, reuniões, até tarde da noite. Precisávamos estar preparados para levar aos amigos ouvintes um conteúdo de qualidade e de forma atrativa. Falar de suicídio é difícil, mas é necessário. Então, procuramos nos cercar de grandes especialistas para nos ajudar nesse objetivo. E assim, amigos, né, contamos com muita ajuda, também não só dos nossos parceiros especialistas, da Unifap, da produção, mas também da nossa família, né, Celiana, que compreendeu a nossa dedicação. A gente estava em casa quando estava preparando, pensando, era uma semana inteira de estudo, né, de buscar coisas, de conversar com pessoas, enfim, uma correria, e que contou com a compreensão dos nossos familiares e também dos nossos empregadores. Né? Aí eu gostaria de agradecer muito à Secretaria de Estado da Saúde, que compreendeu, que me liberava toda quarta e muitas vezes
durante a semana para estar nos eventos, para conversar com as pessoas e ter uma compreensão melhor do sofrimento humano, para que pudesse chegar aqui e ter algo consistente para falar, para compartilhar com vocês. Essa parceria com a Rádio Universitária, viu, Sérgio, foi assim fundamental, foi uma experiência muito rica e realmente falar de suicídio não é fácil, porque ainda é um assunto que se cerca de muitos tabus, mas abrir esse espaço aqui, a Universidade Federal do Amapá, ter aberto esse espaço para a gente trazer essa conversa e levar até os ouvintes essas informações, foi assim magnífico, viu? E a gente agradece imensamente. Não é todo veículo que costuma abrir, né, para um tema como esse. As pessoas têm ainda tem muito receio, né? Mas a gente reforça aqui a importância de falarmos sobre esse assunto, né? E a gente realmente espera que os nossos parceiros hoje, né, de rádio possam trazer programas que falem sobre valorização da vida, né? Falar de suicídio é falar de vida, porque quando a gente fala sobre esse tema, a gente traz esse alerta e ajuda as pessoas a identificarem, por exemplo, sinais que possam estar indicando que alguém pode estar sofrendo a ponto de pensar em suicídio, né? E a gente sempre reforça que nenhum de nós está livre de, em um momento de dor, pensar que não vale mais a pena viver, né? Então, a gente, assim, foi uma experiência gratificante. A universidade, ela, através da Rádio Universitária, abriu esse espaço, né, com muita coragem para trazer. E nós trouxemos aqui, né, a gente daqui a pouquinho vai falar sobre os nossos parceiros e aproveitar e mandar um abraço para o professor Washington, que também é nosso ouvinte, o André Romero, que também esteve com a gente, que também é nosso ouvinte, e o Jefferson Melo também foi um grande parceiro e continua sendo. Isso, Tereza Maciel, que vai para o trabalho escutando a Rádio Universitária, né, sempre ligada nesse horário. E assim, foi muita gente, foi para nós uma experiência riquíssima, porque nós aprendemos muito com tudo que foi falado, né, com tudo que foi trazido aqui, os debates que foram feitos, né, os especialistas que estiveram aqui, não só locais, né, quem nos acompanhou durante esse ano de atividade pôde perceber isso, né? Esse ano de 2018, né? Esse ano de 2018. Porque nós estamos falando assim, o nosso ouvinte pode pensar que... Esse ano de atividade, né? Em um ano de atividade que a gente completa, né, hoje, e a gente teve muita gente bacana aqui que trouxe seu conhecimento, né, nas diversas áreas. E a gente reforça, né, sempre que o CVV é um programa de valorização da vida e que está aberto, né, aí disponíveis, os voluntários disponíveis para conversar com as pessoas através do 188, um telefone gratuito que você pode ligar de celular, de orelhão, de telefone fixo, né, e conversar pelo tempo que você necessitar, né? Não precisa se preocupar, né, com o crédito que vai acabar ou que o voluntário esteja apressado, não, porque ele está lá disponível para conversar com a pessoa que liga, né, ouvir um desabafo, ouvir uma história, ouvir um relato, né, de alguém que precisa desse espaço para conversar, para dizer o que está sentindo e, ao desabafar, se aliviar das suas dores, né, para poder pensar em possibilidades que possam ser benéficas para a sua vida, né? Isso, a Celiana já deu até um apanhado do que foi o nosso primeiro programa, né? No dia 7 de março, o nosso primeiro programa teve como tema o que é o CVV? Vamos conhecer?
onde nós levamos a vocês, amigo ouvintes, o conhecimento do que é essa sigla de 3 letras, né? CVV, Centro de Valorização da Vida, que é uma entidade não governamental, composta exclusivamente por voluntários, não tem ligação nenhuma religiosa nem política, né? Completamente os voluntários aqui bancam tudo, aqui pagam, entre aspas, para trabalhar, porque arcam com todas as despesas. Contamos, claro, com parcerias, né, que nos cedem salas e outras questões que nos possibilitam dar esse atendimento ao telefone a quem procura, né? E aí fazemos uma escuta sem julgamento, acolhedora. O papel do CVV não é dar conselhos, nem tentar resolver problemas, mas é valorizar o sofrimento que a pessoa traz, né? É fazer com que ela perceba que ela mesma tem condições de encontrar as soluções, né? Conversando, falando, desabafando, ela se escuta e aí percebe que ela tem condições, tem forças para sair do seu problema e se sente realmente aliviada ouvindo uma pessoa que não vai trazer clichês, que não vai trazer a sua experiência, que não vai dizer como ela faria, né? Mas como que ela entende o sofrimento que ela está passando. E foi isso que nós falamos no nosso primeiro programa, juntamente com o Ícaro, né, a Jane Borges e a Nadine. Até então não tínhamos o entendimento de que seria vital a gente trazer especialistas, até que nós fomos chamados a atenção por esses companheiros mais experientes, né, de que precisávamos ter a companhia de especialistas, porque nós recebemos apenas um treinamento para escuta. É muita coisa, mas não tínhamos capacidade técnica para falar de questões da saúde relacionadas à saúde mental, né? Relacionadas à psicologia, à psiquiatria, ao serviço social, enfim, as diversas áreas que estão em volta dessa questão que é o sofrimento humano. Exatamente. Como a Dorilane falou, o CVV presta esse trabalho e a gente sabe aquela frase que diz assim, cada um sabe onde o sapato aperta, né? Então, é cada um que sabe de si, cada um que sabe da sua dor. E como dizia e diz a Karina Okajima, que também foi parceira aqui do programa, a gente já vai falar um pouquinho dela, só quem sabe, quem sente a dor é o sentidor, é aquele que sente, aquele que passa. Por isso a importância do não julgamento, porque você não pode mensurar o que tem dentro do outro, né? Se você der a oportunidade para o outro dizer do que ele está passando, então aí sim você vai poder compreendê-lo, né? Ao se sentir compreendido e não julgado ou rechaçado, a pessoa se sente valorizada. Por isso que é um programa de valorização da vida. Valorizar a vida das pessoas, né? Então a gente valoriza a pessoa se sente valorizada e aí ela consegue perceber o quanto é capaz, o quanto ela consegue encontrar soluções, né, para fazer frente àquela dificuldade que ela passa. E aí a gente veio depois no outro programa, que foi no programa de 14 de março, a gente falou ainda também, sem a presença do especialista, das dores da alma feminina. Falamos de infância e adolescência e o Ícaro, que é psicólogo, né? A gente, na verdade, tinha um especialista com a gente, mas não na condição de especialista, e sim na condição de voluntário, né? Trouxe muitas informações a respeito desse tema. O nosso terceiro programa, a gente já contou com a participação da psicóloga Cláudia Oliveira, né? Nossa amiga querida que se colocou à disposição e veio falar um pouquinho para a gente sobre as dores da alma feminina
da mulher adulta. Só lembrando, Celiana, que esse tema, né, as dores da alma feminina, nós trouxemos ele por ser o mês de março, o mês de comemoração do Dia da Mulher. Exato. Né? Então nós achamos por bem homenagear as mulheres e também aos homens por tabela, né, para conhecerem um pouco mais do sofrimento da alma feminina e poderem também aí ser o companheiro que está caminhando junto. Né? Exatamente. E aí, nesse mês de março, fechando essa programação que a gente fez em 2018, a gente trouxe a doutora Karina Okajima, né, que veio falar mais uma vez das dores da alma feminina, dessa vez sobre as dores da mulher idosa. Né? A gente lembra que o maior número de suicídios é ainda a faixa, né, a partir dos 70 anos. Isso. Né? Então, o número crescente na faixa de 14 a 29 anos é muito grande. O crescimento desse número nessa faixa é o maior, que é entre jovens. Mas ainda acontece muito suicídio nas pessoas na idade a partir dos 70 anos. E aí a gente faz um alerta para você que está nessa faixa etária, a partir dos 70 anos, ou que tem alguém em casa nessa idade, que você possa observar. As pessoas, quando chegam no que a gente chama de velhice, né, elas acumulam muitas perdas, né? Então, é a perda da vitalidade, a perda da saúde, perda de pessoas, perda do convívio no local de trabalho, elas se aposentam, né? E perda, muitas vezes, do que contribui da coordenação motora, elas são mais lentas, elas falam com mais devagar, elas escutam menos, muitas vezes. E aí, a gente fazer o acolhimento dessas pessoas dentro dos nossos lares, né? Valorizando essas vidas que têm inúmeras experiências, é importantíssimo para a gente contribuir para que esse número de suicídios não seja maior. Né? Então, como a gente falou no programa anterior, a prevenção do suicídio, ele é um trabalho para muitas mãos. E as mãos que estão dentro de casa, né, naquele convívio, elas são importantíssimas para a gente poder contribuir para que essas pessoas consigam viver, né, de uma forma menos sofrida. Muitas vezes a gente vê, né, que tem idosos e que, se você tiver a oportunidade de ouvir os relatos, né, são muito difíceis, né? Então, a gente precisa estar atento com os nossos mais velhos dentro de casa, né? Nossos idosos. Pare para ouvir, pergunte como está, peça para contar uma história, né? Tudo isso demonstra atenção, demonstra respeito, né? Demonstra um acolhimento, demonstra valorização. Poxa, eu sou importante, né? Eu não sou nada como eu penso que sou. Eu sou importante, eu faço parte dessa família, desse núcleo. Então, a gente trouxe esse alerta, né? E a Karina falou com muita propriedade. Isso. E esse foi um marco também divisor no nosso programa. Né? No primeiro momento nós falamos, não tínhamos especialistas, a partir já das dores da alma feminina já trouxemos um especialista e também a gente tinha uma visão de que a gente, uma técnica, não sei, que a gente desenvolveu aqui, de colocar uma música e em cima daquela música debater o nosso tema, permear. E foi muito legal, foi muito bem aceito, mas nós tivemos um probleminha quando fomos colocar o programa no YouTube, no nosso canal, porque esbarramos nos direitos autorais, né? E aqui na rádio não precisamos disso, por ser uma rádio universitária, né? Não temos essa preocupação. Mas para colocar no YouTube não tinha como. E uma coisa que eu gostei muito, que eu achei muito legal, foi que nesse falando da mulher idosa, nós escolhemos uma música da Nana Caymmi, né? Como é o nome da música, Celiana? Resposta ao Tempo. Isso.
E nós tivemos assim uma felicidade muito grande, porque veio uma resposta do YouTube de que detectou a música, mas que os autores, os donos dos direitos autorais haviam liberado. Então eu fiquei assim feliz, porque imagino que eles tenham ouvido o programa e visto como aquilo contribuiu para a sociedade, né? Eu fiquei muito feliz com isso não vai sair da minha cabeça, é uma das coisas que me marcou aqui. Né? Só que a partir daí a preocupação da produção, né, de São Paulo, de Sorocaba, e porque nós levamos a mensagem do CVV e não trazer problemas, né, nós passamos a não usar mais a música. Né? Por isso que nossos ouvintes não ouviram mais as músicas. Exatamente, programa, né? A não ser a nossa, Isso. que você ouviu hoje no início do programa, que é própria do Compartilhe com o CVV. Mas aí a gente, como trazia os especialistas, a gente preenchia esse tempo, né? E foi muito bacana a gente ter passado por essa experiência e ver que de outra forma também dá certo, né? Então a gente experimentou sem a música e aí seguimos. Foi um aprendizado mesmo. Eu fiz faculdade de jornalismo há quase 30 anos e não aprendi tanto quanto aprendi durante esse ano aqui na Rádio Universitária. Legal, né? E aí a gente veio com o nosso 5º programa, né? O Suicídio e a Rede de Proteção, que nós contamos com a participação do professor Dr. Washington Brandão e o nosso amigo aqui, o Sérgio Sá, né? Que a gente veio falar sobre a importância de conversar sobre o suicídio, a importância de ter um programa que trouxesse essas informações. E aí a gente falou sobre a rede de proteção, inclusive falando do AMBAX, né, do Ambulatório de Assistência à Crise Suicida, que funciona aqui na universidade e que já se expandiu, né, já tem um trabalho grande aí sendo feito com a rede funcionando. O nosso 6º programa, a gente falou sobre depressão, o mal silencioso que a gente contou, com a presença do Dr. Rosano. Foi isso? Teve o Dr. Rosano Barata e teve a Tereza Maciel. Tereza Maciel. Que veio contar da sua experiência aqui, de como foi passar pela depressão, como é difícil, né? As pessoas que estão nos ouvindo e que percebem que alguém esteja em sofrimento, muitas vezes a gente diz assim, não, é só preciso ter coragem, é preciso ter força, e levante daí, faça alguma coisa. Mas a pessoa está em sofrimento, né? E ela precisa de um acompanhamento, como o Dr. Rosano falou, muitas vezes de um psiquiatra, de um psicólogo, de uma equipe multidisciplinar, para que ela possa sair daquela situação. E a Tereza trouxe a sua experiência pessoal. Nós não sabíamos, mas a coincidência, né, entre aspas, naquele momento é de que ela havia feito tratamento na clínica do Dr. Rosano. E se reencontraram aqui. Exato. E a Tereza é uma colega de trabalho, amiga e colega de trabalho. E eu pude presenciar de como a depressão atingiu tão forte a ela, da situação como ela ficou, né? Ela ficou até sem poder andar. Então, que as pessoas que passam por esse problema busquem essa ajuda, né? Buscar a ajuda de um profissional da saúde mental não é demérito nenhum, não é vergonhoso, muito pelo contrário, é uma forma de prevenção. Se puder buscar, né, antes de que alguém detecte ou veja que o sofrimento é muito grande, é muito bom. Hoje nós temos disponibilizados de forma gratuita nas faculdades, né, um acompanhamento psicológico, aí as nossas 3 faculdades que tem psicologia, né? Exatamente, gratuitamente colocam na microrede que o professor Washington coordena, tem várias pessoas em instituições religiosas, né? Em vários locais que você pode acessar esse atendimento gratuito. Exatamente. Aí a gente veio com o tema Sobreviventes, a dor de quem fica, que a gente trouxe a psicóloga Jade e a nossa querida amiga Jacinete, que é uma sobrevivente, né? Teve um filho que suicidou-se, e ela veio trazer para a gente aqui a sua experiência dessa
dor muito grande e de como que a pessoa precisa fazer para sobreviver, para superar e para continuar vivendo, apesar de toda a falta, de toda a ausência, né, de uma pessoa querida que se vai dessa forma. A Jacinete foi um programa, assim, no meu ver, o mais marcante de toda a nossa temporada, porque uma pessoa que vivenciou o suicídio de um filho, em seguida uma depressão muito grande, né, e todo o desgaste e o sofrimento que isso gerou na família, e como ela conseguiu, a muito custo, não foi fácil, mas ela conseguiu superar. Hoje é uma militante da área, onde pedem para falar, ela vai contar sua experiência. E eu lembro muito de uma fala da Jo, que é a nossa diretora lá de Sorocaba. Quando ela ouviu, ela disse: gente, esse é um programa para guardar, porque é material de estudo, é fabuloso, porque tudo que uma pessoa como, por exemplo, a doutora Karen Okajima, que é doutora, pós-doutora na área, tudo que ela estudou e que ela nos diz, né, com seus estudos, a sua experiência, a Jacinete falou da vivência, na sua vivência. Uhum. Então é fantástico. Se você puder acessá-la no YouTube, esse programa, acesse, que é fantástico o relato dela. Isso. E é importante essa informação que a Dorilane traz. Todos esses programas que nós fizemos aqui, eles estão no canal do Compartilhe com o CVV no YouTube. Então você pode acessar, né, se se interessar por algum tema, quiser ouvir novamente algum programa, eles estão todos lá. Aí a gente veio aqui para tentativa de suicídio e as dificuldades dos primeiros socorros. Todos esses especialistas que a gente está falando aqui, a gente já deixa o nosso, né, imenso agradecimento, porque foi com a contribuição deles que a gente conseguiu trazer todas essas informações aos nossos ouvintes. E aí, nesse tema, a gente trouxe o enfermeiro Donato, né, que é do SAMU, queridíssimo, e o psicólogo Jefferson, também um parceiro muito importante, que eles vieram falar sobre a dificuldade das pessoas que tentam, né, o suicídio e chegam ao hospital, ao pronto-socorro. E hoje a gente já sabe que tem a emergência, né, 24 horas para cuidar do emocional. Então, se você está passando por alguma dificuldade, não tem acesso a um psicólogo, quer conversar com alguém, está numa crise, está naquele seu limite, você pode ir ao pronto-socorro, que isso também foi resultado de uma audiência pública que houve na Assembleia Legislativa, e houve essa solicitação dessa implantação desse serviço psicológico, né, de 24 horas, estando disponível para atender as pessoas que precisam, né? E o enfermeiro Donato veio falar de como é chegar em algum local e a pessoa já tem ingerido alguma medicação, como é que é feito esse procedimento, como é que é feito esse acolhimento. E a gente alerta que as tentativas de suicídio não são para chamar atenção no sentido de a pessoa querer, como a gente fala, aparecer, mas é no sentido de chamar atenção, sim, para a sua dor. A tentativa de suicídio, ela demonstra que a pessoa está pedindo socorro, né? Ela está precisando de ajuda. Então, precisamos observar esses sinais. Então, quando chega na tentativa de suicídio, a gente está bem próximo do suicídio. Então, a gente precisa fazer algo urgente para ajudar essa pessoa e não hostilizar, não dizer que aquilo é besteira, que a pessoa não tem razões para aquilo. Não, isso só faz levar a pessoa mais fundo ainda do que ela já está. Então, a gente precisa acolher e prestar o apoio. Aí a gente veio aqui depois para o próximo programa, o CVV na comunidade, que a gente falou com o Nelson Pego, que é um voluntário do CVV, e veio falar sobre as atividades do CVV junto à comunidade, os programas que são levados para a comunidade, para ajudar, né, as pessoas a também contribuírem com a valorização da vida
e ajudar aqueles que sofrem. Isso, nesse mesmo programa nós contamos também numa mensagem gravada com a nossa companheira do CVV Comunidade daqui de Macapá, né, a Lucy, que nos falou como esse programa funciona aqui, né, que o CVV é acionado pela comunidade, leva palestras, rodas de conversa para a comunidade aqui, né. Em seguida, nós viemos para um programa assim também que me marcou muito, porque esse convidado era um sonho da Celiana de falar com ele desde antes do programa começar, quando ainda estava só na cabeça dela, né? E quando ela colocava, nós dizíamos, não vai dar, ele não vai, é uma pessoa muito ocupada, uma pessoa, né, famosa, ele não vai. E um belo dia ela disse assim, vou mandar um e-mail para ele. E ela sentou lá, nós estávamos produzindo o programa, mandou um e-mail para nossa surpresa. Em pouco mais de 24 horas, ele respondeu e respondeu positivamente. Nosso queridíssimo André Trigueiro, né? E respondeu, e a Celiana, quando viu, nós não acreditávamos. E ele disse, não, com certeza, participo, está aqui o meu número, entre em contato diretamente. E ela fez esse contato E o André veio falar para nós sobre suicídio em mídia, né, os desafios da notícia. Assunto que precisa ser debatido, que precisa ser conversado, né, entre os nossos meios de comunicação, para que a gente possa ajudar na prevenção do suicídio. A mídia é um dos canais mais importantes, porque a gente faz prevenção com informação, né? A gente traz aí a questão das doenças, câncer de mama, né? Muitas doenças que a gente consegue baixar os índices por conta exatamente da informação. E com o suicídio não pode ser diferente. A gente precisa falar desse tema para poder contribuir com a prevenção. Aí depois do André, a gente falou com a Lena Carla, né? E o psicólogo Rachid. Eles vieram falar sobre reabilitação e o sofrimento emocional, né? As pessoas que passam por alguma dificuldade, que precisa parar um tempo para se reabilitar, né? Às vezes um AVC, às vezes um acidente, né? De trânsito, e a pessoa fica ali naquele tempo que ela precisa fazer todo aquele processo de reabilitação para voltar à sua vida normal, e isso às vezes é cercado de muito sofrimento. Né, não aceitação, às vezes a incompreensão de quem está por perto, né, as dores do cuidador, né, aquele que também cuida, que também tem a sua vida, né, e que precisa dar o apoio para quem está reabilitando, mas que precisa também da compreensão, né, das pessoas, porque modifica a rotina de todo mundo, né? E aí a gente vai continuar falando sobre os nossos parceiros. A gente vai para um intervalo? A gente segue direto, né, Sérgio? A gente está com o tempo corrido para falar de todo mundo, a gente vai seguir direto. A gente veio depois, isso, então... Pronto, vamos direto. Para um outro convidado, né, de renome nacional, aí das mídias, muito seguido, muito querido, que foi Rossandro Klinger, né? É psicoterapeuta, né, e autor de livros, que veio nos falar sobre o suicídio na adolescência. O que fazer para prevenir? Que é um problema muito sério no nosso estado, né? E o Rossandro deu um show de bola aqui com seus conhecimentos e a sua sensibilidade, e você pode conferir lá no canal do YouTube. Depois, nós passamos para um tema que falava da assistência social e a prevenção do suicídio, porque hoje a atuação da assistência social é muito grande nessa área. E nós contamos com a participação do nosso querido amigo André Romero, psicólogo, que se tornou um parceiro no programa, fora dele, nas palestras, nas rodas de conversa. Sempre que nós convidávamos o CVV, nós precisávamos de um especialista, ele ia junto. Muito obrigado, André Romero. Depois nós falamos dos sinais do suicídio, conhecendo para prevenir, já em junho, e contamos com o psicólogo Demi Macedo, né, que veio nos falar sobre isso. Psicólogo lá do INES, né, isso. Que também integra a rede a micro-rede de atenção, né?
Em seguida, nós tivemos outro convidado de nome nacional, né, que foi o educador Hugo Monteiro Ferreira, que veio nos falar do papel da escola na prevenção do suicídio. O Hugo também você pode verificar no YouTube, ele tem vários programas de televisão que ele participou falando desse tema. Pode ajudar muito, não só os educadores, mas também pais, né, professores, próprios alunos. E o Hugo lá de Pernambuco, né, com seu sotaque maravilhoso, veio trazer essas informações para nós. Em seguida, Ciliana, continua aí. A gente conversou com a psicóloga Joelma Ribeiro, prevenção do suicídio no Amapá, as estratégias do poder público. Ela veio trazer as informações de como que o Estado, né, o município, como que funciona essa rede de proteção. Isso ela veio falar também logo depois da audiência pública, né, que resultou no plantão psicológico, que hoje tem no hospital de emergência, e no aplicativo SOS Vida Amapá. Exatamente. Trouxe essas informações. Aliás, o aplicativo está funcionando, viu? Você cadastra 3 pessoas e você pode acessar essas pessoas em um momento de crise. Naquele momento em que você precisa conversar com alguém, você acessa, né, uma dessas 3 pessoas que você cadastrou, e você também pode acessar o CVV, que está lá. E o aplicativo está disponível no seu celular, né? Nas plataformas, né? Lá. Isso. Depois a gente conversou com o Padre Lício. O tema foi Foram Deixados para Trás, uma reflexão sobre o fenômeno do suicídio, que é um livro que ele escreveu e conta a experiência dele com o suicídio do pai. Então, é um livro muito interessante, né, para sobreviventes do suicídio. Ele mostra ali como foi passar por essa dor, como foi superar isso, como foi ter que falar disso, né, para poder continuar a sua vivência, a sua experiência. Em seguida, nós continuamos com esse tema sobre sobreviventes, mas como seguir em frente após um suicídio. Né? E contamos com isso com a participação do Dr. Carlos de Aragão Neto, né, que é tanatologista, né, especialista nessa área, e trouxe a sua contribuição. Isso, então também um programa muito interessante para quem passou ou passa pela dor do suicídio, né? São informações importantíssimas que ele trouxe de como seguir em frente apesar de tanta dor, né? Depois do Dr. Carlos de Aragão, a gente teve de novo a psicóloga Joelma, que falou sobre automutilação, por que os jovens se cortam, né? Então, um programa que trouxe um tema muito atual também, a questão da automutilação. É um problema recorrente, né? A gente precisa observar os nossos jovens, né? Se está muito tempo trancado no quarto, se usa roupas de mangas longas, observe, acolha, pergunte sempre se está tudo bem. Esse programa é um programa muito interessante, principalmente para quem lida com jovens. Depois a gente teve a Patrícia Fanteza, que é voluntária do CVV também, e ela veio falar sobre as vantagens de ser um voluntário do CVV. Programa muito bacana, que ela veio trazer a sua experiência também de vida, né? E ela faz um relato muito interessante nesse programa. A gente teve depois a psicóloga e professora Alessandra Xavier, que falou com a gente lá de Fortaleza sobre suicídio na adolescência e o ambiente escolar. Programa maravilhoso para os nossos educadores, né? Tá lá no canal do YouTube. A gente teve depois, já em setembro, falando sobre Setembro Amarelo, Falar é a Melhor Solução, com a voluntária Leila Herédia, que é de Brasília, falou com a gente de lá. E dando seguimento nesse mês de setembro, a gente trouxe suicídio, as estratégias de prevenção no Brasil, com o psicólogo especialista também, Dr. Carlos Felipe Almeida de Oliveira. Em seguida, a gente trouxe o Robert Paris,
que é voluntário, né, que é do Conselho Diretor lá do CVV, foi um dos grandes incentivadores para a gente fazer o programa, né, foi quem contactou com a Jo para que ela pudesse dar todo esse apoio para a gente, e ele veio falar sobre o CVV 188, a gratuidade em favor da vida. Quem veio falar sobre a outra pessoa, que é tema do nosso preceito de hoje, né? A gente sempre traz esse preceito, porque o outro realmente deve estar em primeiro lugar, foi o Milton Gabay, que é um dos, né, precursores aí do CVV, veio trazer toda a sua experiência, um programa delicioso da gente ouvir. Ações de valorização da vida, todo o dia a dia de prevenir, foi o tema que a gente veio conversar com Felipe Menezes, que trouxe também a sua experiência. Felipe é um militante também nessa área, veio falar do filme, né? Agora Já Foi, que foi um filme feito aqui em Macapá. Premiado, né? Que nos trouxe muita alegria, e fala sobre aborto e suicídio também na adolescência. Muito legal, um programa que a Federação Espírita do Amapá tem e que disponibiliza para as escolas. É o projeto Semeamar. Você pode entrar em contato lá atrás da prefeitura, ali no prédio da Federação Espírita, para levar esse cine debate para a sua escola, para o seu ambiente, né? Depois disso, a gente teve o psicólogo e professor Rodrigo, que trouxe as alunas lá do Barão, né? E ele veio falar sobre o psicólogo e a escola, né? Foi um tema muito bacana, foi um programa muito alegre da gente fazer, foi muito interessante. Também está lá no canal do YouTube. Depois o Padre Paulo, já no nosso 31º programa, falando do IJOMA e a valorização da vida. Padre Paulo, que é um parceiro do CVV, é uma pessoa que gosta muito do trabalho, sempre nos deu apoio, nos ajudou, nossa gratidão também a ele, né, por todo esse apoio, cedendo salas, cedendo auditórios, cedendo espaços lá para a gente fazer as atividades do CVV. A psicóloga Keila e a psicóloga Regina Keila Santos e Regina Frota. Vieram falar sobre constelação familiar e roda de terapia comunitária, que aliás continua, né, Dorilane? Lá na igreja, no Santuário de Fátima, todas as segundas-feiras às 19 horas. A Regina Frota está lá com essa roda de terapia comunitária, totalmente gratuito, você pode chegar e participar, não tem restrição de idade, qualquer idade. Se você não tem com quem deixar seu filho, quer ir, pode levar a criança. É muito bacana, é muito gratificante para quem participa, a gente tem relatos disso. Isso. E depois a gente falou sobre suicídio na história com o professor Carlos Alberto Viana Marques, que é meu querido amigo, é professor daqui da Unifap, né, estudioso de história, e fez para a gente um apanhado do suicídio, como ele era visto na história, né, foi bem interessante. Isso, a gente conversou também com o psicólogo Erickson e a Aline sobre o grupo de apoio aos jovens, né, uma outra atividade que tem aqui também em Macapá, que presta essa oportunidade, né, dá essa oportunidade para as pessoas conversarem, falarem abertamente sobre o que sentem, né, sempre com o objetivo de prevenir o suicídio. E a gente trouxe depois um programa que nós fizemos de perguntas e respostas, né? Foi um programa que foi ao ar na TV Com, né, no formato da TV, mas tinham vários voluntários muito experientes fazendo um bate-bola do que era o CVV, como que a gente atuava, e nós achamos muito interessante trazer e adaptamos ele para o formato de rádio e trouxemos para os amigos ouvintes conhecerem um pouco mais a fundo o CVV. Como desenvolve, né, esse trabalho dentro do CVV. Aí a gente veio depois com o tema Ações de Valorização da Vida, apoio psicológico na emergência, com o psicólogo Jefferson. Foi aí mais detalhadamente. Ele já veio fazer um balanço desse período, desde que foi instalado
o plantão psicológico, se realmente ele estava acontecendo, de que forma estava acontecendo, né? As diferenças que ele já havia notado ali no ambiente do hospital de emergência. Com relação Foi um programa engraçado, porque o Jefferson ficou preso no trânsito, nós ficamos fazendo bate-bola aqui do estúdio com ele no carro, até ele chegar aqui. Muito bom, muito bom. O Jefferson, ele é um parceiro, foi muito importante a sua participação com a gente. E depois, a gente já em dezembro, né, no nosso 37º programa, a gente falou de ações de valorização da vida também, né, com a chegada do final do ano, a gente foi trazendo esses temas. E a gente falou do Ambax com o professor Dr. Washington Brandão, novamente, sempre solícito, né, sempre atendendo aos nossos pedidos, e ele veio falar sobre também já fazendo o balanço, né, de tudo que ocorreu durante o ano. Exatamente. E, por último, o nosso programa da semana passada, a gente falou sobre mídia e suicídio, prevenção e pós-venção na era digital, com a psicóloga Luana Nunes, né? E ela trouxe essas informações de como é que a mídia vê, como é que a mídia divulga, como que deve fazer para ajudar na prevenção. Ela fez um estudo em cima de notícias da mídia digital aqui do nosso estado, né? Ela pegou as notícias do suicídio e foi avaliar, de acordo com o que a Organização Mundial de Saúde e os psiquiatras, a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, que tem o manual de como se deve noticiar, e ela foi avaliar se está dentro dos critérios, se não estão. Ela fez um apanhado muito bem feito. O trabalho dela é muito interessante. Aí a gente vai então para um rápido intervalo. A gente já está chegando no final do programa. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Estamos de volta com o programa Compartilhe com o CVV. Hoje, o nosso programa de despedida dessa primeira temporada, né? Não vamos fechar a porta, esperamos voltar. E voltamos para agradecer, né? Para nos despedir, já agradecemos ao Unifap, ao Sérgio, à Elana, esquecemos do JJ, mas aqui vai, depois da Elana, da técnica, veio o JJ. E agradecemos aos nossos parceiros. E agora, o nosso maior agradecimento é a você, amigo ouvinte, você que nos escuta, você que sintoniza a 96.9. Foi um grande privilégio estar aqui durante o ano de 2018 até hoje, conversando com você, tentando levar informação, né? A filosofia do CVV, relembrando que é o respeito, a compreensão, a aceitação, o acolhimento e a confiança no outro, né? Esses são valores que todos nós podemos ter, internalizar e tentar, porque não somos perfeitos, né? Não vamos o tempo todo ser respeitosos, compreensivos, mas podemos tentar, e essa tentativa é o que vale, é o que nos faz melhor. Quando a gente começa a desenvolver essas habilidades, a gente começa a perceber o quanto é bom, né? O quanto é tranquilo para a gente, o quanto, por exemplo, a questão do conselho é muito interessante. Quando eu entrei no CVV, a primeira pergunta que me veio, quando eu iniciei o treinamento lá, né, a primeira apresentação do que era o CVV e tal,
Aí as pessoas falaram assim, nós não aconselhamos. Aí eu fiquei pensando, e o que é que a gente diz então? Porque a gente tem esse mau hábito, né, de aconselhar, né? E o conselho é uma coisa muito interessante, que isso eu aprendi dentro do CVV. Quando você aconselha alguém, quando você diz o que ela tem que fazer, a partir das suas premissas, a partir das suas ideias, a partir do que você acredita que é certo, né? Você está desqualificando o outro. Você está dizendo para ele, é como se você estivesse dizendo para ele, você não tem capacidade de dirigir-se a si mesmo, de encontrar a melhor solução para a sua vida. E foi uma coisa que me marcou muito. Então eu pensava assim, se a gente não vai aconselhar, vai dizer o quê? Aí foi que a gente no desenvolvimento do programa de treinamento, a gente vai percebendo o quanto é desrespeitoso, né, aconselhar. Porque quem sabe o que deve ou não fazer, a forma como deve fazer, é outra pessoa. Então, a gente precisa acolher, né? De repente, por exemplo, se a pessoa, né, está pensando em terminar o seu casamento, e eu, na minha experiência de vida, por exemplo, também terminei um casamento e vivo bem, não necessariamente vai ser a mesma história para outra pessoa, né? Tem as circunstâncias, tem muita coisa envolvida, né? Então, você não pode se responsabilizar dizendo para o outro fazer aquilo que você fez só porque deu certo com você, porque para o outro pode ser totalmente diferente e pode ser muito desastroso, né? Então, o respeito, ele passa por isso, né? A questão de respeitar é que o outro saiba, né, que ele é que deve escolher. E quando a pessoa pede a minha opinião, né? Você devolve para a pessoa, né? Você está com dúvida? Você está me perguntando porque você tem dúvida? Então, é assim que a gente desenvolve o trabalho dentro do CVV, né? E o CVV já há 56 anos funciona, né? Então, é porque essa dinâmica de valorização da vida e de forma de acolhimento, ela funciona, né? Senão, era um trabalho que já teria se acabado, né? Então, o respeito, a compreensão, você realmente compreender o outro, você dá o tempo para que ele fale e você compreenda. E se você não compreende, você pergunta. Você não entendeu aquilo que foi colocado? Pergunte. Mas como é isso para você? Me explique para eu poder entender. E a pessoa vai te dizer. E o acolhimento, né? Às vezes a pessoa, poxa, eu estou precisando conversar. Você quer conversar? A gente conversa amanhã, né? Então, nesse momento que a pessoa fala, é aquele momento que ela está precisando realmente. Então, a gente precisa parar, né, um pouco. A vida é muito corrida, né? E às vezes a gente não quer disponibilizar o nosso tempo para que o outro fale daquilo que ele está precisando falar. E aí o cvv.org.br é um site, né, do CVV que tem todas as informações de como você fazer para participar, para se inscrever, para ser um voluntário. Hoje a gente tem o CVV virtual também, né? Tem o atendimento pelo chat, não é isso, Dorilane? Sim. Que é feito, e os jovens, eles gostam muito de acessar essas páginas, porque dá uma liberdade maior para dizer daquilo que eles sentem, né? E o 188 aí disponível para você ligar e conversar com o voluntário, né, de qualquer parte do Brasil. Alguém vai atender você e vai conversar com você. Então, a gente deixa aqui o nosso agradecimento mais uma vez à Rádio Universitária, né, ao Sérgio, ao Padre Odenor, né, que hoje é o diretor da rádio. A gente deixa o nosso agradecimento pela confiança, né, no trabalho do CVV, porque nós estamos aqui pelo CVV, a gente veio trazer a mensagem do CVV também, né, durante esse ano todo que a gente passou aqui, e agradecer por essa oportunidade, pela confiança,
e dizer que estamos aí disponíveis. Viu, Sérgio? Estamos aqui à disposição. A gente encerra esse nosso primeiro ano, né? E esse ciclo. E nos colocando o CVV à disposição de vocês para conversarem, para compartilharem o sofrimento, né? Para desabafarem e para valorizar as suas vidas. Nosso muito obrigado, né, Dori? Obrigada a todos, um bom dia e continuem ligados no 96.9. Bom dia. Calado, se achando mal feito. Alguém aí? Seus amigos caçou, seu pai não entende. Não há um neste mundo que me vê como gente, que me vê como gente. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E no bairro onde eu moro, uma guerra lá fora. Balas me secam, terror apavora. E o terror apavora. Tô sozinho com medo, quero só esquecer, vou morrer aqui. Não pedi pra viver, não pedi pra viver. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. Sentada no canto, uma triste senhora que geme o passado e que chora o agora. E que choram agora. Seus filhos se perderam, amigos passaram, a dor e o receio e o silêncio ficaram. O silêncio ficaram. E o silêncio ficaram. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Pode ligar. Nós vamos ouvir você. Pode compartilhe. ligar.